A nossa saudação a você que acompanha a Canção Nova nesta noite no Brasil, em tantas partes do mundo, excepcionalmente fora dos estúdios. E você já sabe, é sempre quando temos algo especial para levar para você, para levar para sua casa. O nosso programa de hoje, ele está no lugar realmente que nos atrai e que atrai também a atenção do Brasil inteiro. Santuário Nacional da Divina Misericórdia, em Curitiba. O motivo é que a gente está já celebrando a Semana da Misericórdia, e a igreja no Brasil, assim como a igreja no mundo inteiro, tem desfrutado nessas últimas décadas de uma espiritualidade, de uma devoção e de uma vivência que é impressionante. Nós vamos hoje aqui no programa nos debruçar sobre a espiritualidade da Divina Misericórdia. E eu já quero aqui agradecer todo o acolhimento do Santuário Nacional da Divina Misericórdia em Curitiba, toda a equipe que nos recebe. Quero agradecer aos padres marianos que nos acolhem aqui também em Curitiba. É um prazer muito grande estar com vocês. E já quero cumprimentar aqui o padre Ednilson de Jesus, por 13 anos reitor deste santuário, agora é reitor do Seminário dos Padres Marianos em Curitiba. Padre Ednilson, uma boa noite para o senhor, para todos que estão em casa. Obrigado. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a você, querido irmão e irmã, que acompanha esse momento tão especial, como você disse. É um momento de grande alegria, porque estamos falando daquele que é o maior atributo de Deus, a Divina Misericórdia. Padre Ednilson, a gente aqui e atrás de nós ali, nós temos Jesus Misericordioso. Aliás, eu imagino, as nossas casas, praticamente todas elas, estão hoje com esse Jesus misericordioso, de alguma forma presente, numa estampa, num quadro, num terço, em algum objeto, no diário de Santa Faustina. Nós temos Jesus misericordioso em nossas casas. E há uma espiritualidade tão forte e que aqui eu, refletindo, encontrei uma palavra que eu acho que se adequa. A espiritualidade da Divina Misericórdia, ela é avassaladora, ela chegou de repente e invadiu e belamente a vida da igreja. Sem dúvida, Ronaldo. Realmente essa é a grande surpresa que a devoção e a espiritualidade da Divina Misericórdia trouxe para a igreja. Porque em tão pouco tempo, o que a misericórdia divina conseguiu alcançar ao longo desses 2000 anos de cristianismo, porque o que Santa Faustina traz não é novidade, sempre existiu na igreja. O que Jesus pediu através dela é que fosse reafirmada a maior certeza do coração humano de que Deus é misericordioso e Ele nos ama. E essa foi a missão de Santa Faustina. E por isso é avassaladora, porque todos nós necessitamos deste amor de Deus. E a devoção à Divina Misericórdia ressuscitou em nós esse desejo de experimentar o amor incondicional de Deus para com cada uma das suas criaturas. Padre Ednilson, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir ao senhor que nos apresente este santuário em que estamos, por favor, e quem são também os senhores, padres marianos, que são aqueles curadores da devoção da Divina Misericórdia no Brasil. Com muito prazer, Ronaldo. Então, este santuário que vocês estão vendo aqui, ele tem 28 anos de existência. No dia 24 de julho de 1994, ele foi inaugurado. Foi um presente de Deus, realmente, para a nossa arquidiocese de Curitiba, na pessoa de nosso querido arcebispo emérito, Dom Pedro Fedalto, que hoje está com 95 anos, mora no seminário arquidiocesano da nossa arquidiocese, e ele, por inspiração divina e um pedido dos padres marianos, naquele ano, na pessoa do padre André Krtimiczek, que é podemos dizer, o pioneiro, o missionário da misericórdia no Brasil, ele aceitou o nosso pedido e da paróquia São Pedro, do bairro do Umbará, ele desmembrou e dessa capela que aqui existia, surgiu esse belíssimo santuário, simples na estrutura, mas repleto da graça e da misericórdia de Deus. Nós, padres marianos, estamos no Brasil há 57 anos, começamos a nossa missão em Propriá, Sergipe, isso, muito obrigado. Em Sergipe foi a nossa primeira paróquia e depois, a partir de 3 anos da congregação no Brasil, viemos para o Paraná. E aí, chegando aqui, a devoção já estava começando. E o padre André, iniciando o seu trabalho, junto à Divina Misericórdia, instituiu a devoção neste local. E uns 10 anos antes nós já rezávamos aqui, pedindo
esse local como bênção de Deus. E no ano de 94 ele passou a existir, e de lá para cá, como você usou a expressão, tem sido avassaladora a procura, as pessoas têm experimentado a infinita misericórdia de Deus. A gente pode dizer assim, Padre Ednilson, que hoje a devoção da Divina Misericórdia, o texto da misericórdia, a novena da misericórdia que a gente faz, as outras formas diversas da gente se relacionar com a misericórdia divina, nós, povo brasileiro, se deve graças a vocês, padres marianos? Sim, Ronaldo. Em modéstia à parte podemos dizer isso, mas não por mérito nosso, mas por misericórdia de Deus. Os padres marianos na Polônia receberam das irmãs da congregação de Santa Faustina um presente. Elas queriam e procuravam uma congregação masculina que divulgasse a misericórdia divina. E aí nos confiaram o Diário de Santa Faustina no original. E a partir desse momento, o Padre André trouxe o diário original e traduziu. Eu participei do início desse momento, ainda acompanhei as primeiras páginas, ainda no mimeógrafo. As primeiras páginas, Padre André, traduzindo com todo carinho. Aos pouquinhos foram confeccionados os primeiros diários e chegamos ao último, que agora é o Diário de Bolso, que é como que um presente de Deus ao longo destes anos, onde a misericórdia divina foi ganhando espaço cada vez maior no coração das pessoas. E os padres marianos têm, assim como Faustina recebeu, essa incumbência de anunciar ao mundo inteiro o amor misericordioso de Deus. O senhor apresentou aqui, atenção, este, gente, é o novo diário de Santa Faustina, que, aliás, ele é novo no todo o seu formato e sua apresentação, mas o conteúdo é exatamente o mesmo, a diferença é que ele é feito em papel Bíblia, as letras continuam do mesmo tamanho, o espaçamento é tudo igual, mas agora saiu neste modelo menor, todavia está ele na sua total integridade, aqui o diário, um novo diário chamado Diário de Bolso. Por que ele ficou menor e contém tudo? Por causa do papel Bíblia, que é bem mais fininho, o dobro mais fino do que aquele papel do diário que a gente tem já em nossas casas, no diário que a gente tem. É um lançamento, portanto, aqui da editora da Misericórdia, da Divina Misericórdia. Muito bem, a gente está apresentando. Bom, gente, mas hoje o nosso tema, e nós nos propomos a isso, eu quis apenas que nos situássemos em todo este programa de hoje, mas o nosso tema é a espiritualidade da Divina Misericórdia, que começa com Faustina Kowalska, uma freira, e uma freira de uma congregação mariana, não é? Nos apresente quem era aquela freira, que graças a ela nós temos a devoção da Divina Misericórdia, Padre Ednilson. Então, Ronaldo, Santa Faustina, desde os 7 anos de idade, ela sentiu Jesus falando com ela pela primeira vez, numa adoração na sua paróquia de origem. Durante um momento diante do Santíssimo, ela escutou pela primeira vez Jesus a chamando para servi-la como sua intercessora junto à humanidade. E ela abafou isso no coração, falou com os pais, porém eles relutaram pelo fato dela ser uma das filhas mais velhas. Eram 10 irmãos e ela era a terceira mais velha, então ajudava a cuidar dos irmãos menores. E não conseguindo a aprovação imediata dos pais, ela disse, bom, já que eu não vou poder responder esse chamado, eu vou levar a minha vida normal. E até os 19 anos ela participava das atividades normais do mundo, podemos dizer. E durante um baile, ela foi com a irmã dela em um baile, e durante este baile ela teve o seu encontro com Jesus misericordioso, que aparece a ela todo chagado, dizendo, até quando terei que esperar por você? E a partir daquele momento, Santa Faustina sai do baile e procura uma igreja, prostra-se diante do Senhor, e diz a ele, então, não vou mais relutar, estou aqui. E ele ordena a ela que procure uma congregação, as irmãs Mãe da Misericórdia, como você falou, uma congregação mariana que levava o nome da mãe. Chegando lá, ela bateu antes em 2 outras congregações, não foi aceita. Na terceira, eles acolheram e ela esteve ali, teve o seu primeiro momento com Jesus, quando ela chegou na casa e perguntou à irmã se ela poderia acolhê-la na congregação. A irmã disse, vai lá na capela e pergunta a ele se ele te quer aqui ou não. Aí ela foi, perguntou,
E aí ela disse sim, ele me quer aqui. E a partir desse momento ela começou a sua caminhada e destes últimos 7 anos, de 1931 a 1938, começaram as revelações acerca da Divina Misericórdia. Agora é que a gente vai entrar aqui nos pontos, eu diria, mais determinantes para toda essa história ter o seu desenrolar. Como eram as revelações que Jesus fazia a Santa Faustina? Naturalmente, qualquer religioso que diz que está conversando com Jesus não é bem visto. Isso. Não é? E como foi para aquela religiosa, aquela moça jovem, naquela época, década de 30, Isso. revelar isso, dizer que Jesus estava conversando com ela. Bem, Ronaldo, como você falou, é sempre motivo, às vezes, de chacota, Sim. de dúvidas, e não temos como pensar diferente. Então, ela enfrentou muita dificuldade com as suas irmãs, mesmo as superioras tinham dificuldade em acolher, porém, o testemunho de vida dela falava mais alto do que qualquer coisa. Então, ela foi submetida a todos os exames psiquiátricos da época. E ela tinha mais ou menos que idade quando começaram as revelações? Ela nasceu em 1905, morreu em 1938. Ela tinha 25 anos por aí. 25 anos por aí quando as primeiras começaram. Submeteu-se a todos os testes, exames de psiquiatria, psicológicos. Em todos eles confirmou-se uma pessoa de saúde plena, sã. Não tinha nada que a comprometesse. A partir destes exames comprovados pela ciência, as suas superioras perceberam que se tratava de algo extraordinário. E a partir daquele momento começaram a respeitá-la. Não necessariamente acreditar, mas respeitar o que estava acontecendo. E como você perguntou como eram as revelações, ela tinha um contato direto com Jesus. Jesus se manifestava a ela como está na imagem. Ela ouvia as palavras dele e via Jesus. Então nós vamos fazer assim, a gente agora já vai dar uma pausa, que esse primeiro intervalo é pequenininho, o primeiro bloco do programa é pequenininho, mas na volta eu já vou querer saber quais foram as primeiras revelações, como é que Faustina chega àquela imagem da Divina Misericórdia que nós temos ali, porque Jesus pediu a ela que ela fizesse aquela imagem, Isso. não é? Então daqui a pouco, na sequência do nosso programa, a gente vai e volta rapidinho. Voltamos aqui no nosso Além da Notícia da noite de hoje. É importante e é impactante. Nós estamos conhecendo a origem da espiritualidade da Divina Misericórdia. Como é que essa espiritualidade, o terço da misericórdia que a gente tão bem conhece e reza diariamente, a novena da misericórdia, a estampa, os quadros, aquela imagem de Jesus misericordioso, como tudo isso chegou a nós hoje, em nossos dias. A gente terminou aquele bloco falando das revelações, dos diálogos de Santa Faustina, uma freira simples ainda na época, Faustina Kowalska, com Jesus. Qual foi o primeiro diálogo? O que Jesus pediu? Os primeiros pedidos de Jesus a ela? Bem, Ronaldo, o primeiro pedido foi justamente acerca da imagem. Aquela imagem ali. Isso, aquela imagem. E é muito interessante a passagem do diário onde ela relata isso, porque ela se empolgou, ela se alegrou tanto com o que ela via e sofreu muito porque o pintor não conseguia traduzir o que ela tinha visto, né? E nós podemos fazer ideia. Deus Todo-Poderoso se manifesta em todo o seu esplendor, em toda a sua glória, e pede que seja pintada uma imagem como ela está sendo vista. Ela foi várias vezes explicando para o pintor, e aí quando ficou pronta a primeira imagem, ela chorou muito, porque quando ela contemplou a imagem, ela disse: não é nem 1% do que eu vi. Aí Jesus disse a ela: filha, a beleza, a grandeza da imagem não está no exterior, mas nas graças que eu concedo através dela. Aí isso consolou o coração dela, ela ficou mais tranquila e prosseguiu. E vieram as outras imagens. Eu fico imaginando como é que o coitado do pintor não se sentia quando ela dizia: não é ainda. Não é ainda. E aí, depois de um certo tempo, ficou pronto, melhorou a imagem. Ela pediu aquilo que Jesus disse, né? Eu quero uma imagem pintada com os raios, da forma como nós temos hoje. E o detalhe muito importante, Ronaldo, é a questão da frase que está na imagem. Jesus disse: pintarás uma imagem com a seguinte inscrição: Jesus,
eu confio em vós. Como é um ser humano, né, Santa Faustina, com tudo aquilo que ela vivia, ela achou que daria para mudar um pouquinho daquilo que Jesus tinha pedido. E ao invés dela escrever, então, Jesus, eu confio em vós, ela pediu para escrever Jesus, Rei da Misericórdia. Pediu para o pintor escrever. Pediu para o pintor. Assim que a imagem ficou pronta, Jesus veio e disse a ela, filha, né, não é essa frase que eu te pedi. A frase é: Jesus, eu confio em vós. Eu sou o Rei da Misericórdia, porém, se você deixa essa frase, eu apenas estarei na imagem. E a palavra Jesus, eu confio em vós, a humanidade inteira está presente nesta imagem. Então, essa frase, Jesus, eu confio em vós, ela é brotada do mais profundo do coração de Deus, para que a misericórdia dele se derrame em nós. É necessário a nossa confiança, que é o elemento essencial da devoção à Divina Misericórdia. Então, a partir desse momento, todas as imagens que saíram foram com essa inscrição, e não pode ser mudada, né? Jesus, eu confio em vós, conforme Jesus assim determinou. A gente conhece essa imagem já, todavia nós temos uma aqui, nós temos um modelo que é tido como modelo americano, um Isso. modelo europeu e tem um modelo original, não é? Você pode explicar para a gente, que inclusive as imagens vão estar mostrando agora. Isso, então, o modelo original, que é aquela onde Jesus está mais recolhido, olhar um pouco mais para baixo, é como ele diz a Santa Faustina: este foi o meu olhar na cruz. Então, da mesma forma que o meu olhar estava voltado para aqueles que ali estavam, nós imaginamos Maria, João, né, Maria Madalena, aqueles que estavam ali aos pés da cruz, tinham o privilégio de contemplar o olhar de Jesus. Ele disse: assim é o meu olhar nesta imagem. E depois vieram as outras imagens. A americana, como você falou, os raios já são mais espalhados, e esta italiana que nós temos aqui no nosso santuário também retrata aquilo que um dos pintores fez. Porém, a riqueza dessa imagem está em cada um dos detalhes que você vê ali. Os raios, né, vermelho e branco, os raios brancos simbolizam a graça do batismo, e os raios vermelhos, o sangue e o sacramento da Eucaristia. Brotam do lado do coração transpassado na cruz. Jesus vem do Santo dos Santos. Após a ressurreição, você vê que tem uma porta, ele passa com o seu corpo glorioso, está na posição de alguém que está vindo em nossa direção. Esse é o conteúdo da misericórdia, o sentido teológico. Deus que vem até nós. Como sacerdote vestido de túnica branca, as mãos abençoando, e também aparecem o sinal das chagas. É o Cristo ressuscitado que vem até nós trazendo a sua misericórdia. Então, cada um dos detalhes é de suma importância para que nós sejamos fiéis àquilo que Jesus pediu a Santa Faustina. E agora, para nós que estamos em casa acompanhando esse programa, a estampa que nós temos, ou o quadro que nós temos, ou a imagem de Jesus misericordioso que a gente tem em casa agora, é um sacramental? É um sinal da presença dele ali no nosso lar? Sem dúvida, Ronaldo. Olha só, ele disse para ela, e são palavras dele, ele disse que quem trouxer consigo esta imagem não ficará desamparado em momento algum neste mundo. Então, seja no santinho, seja no terço, seja no quadro, enfim, o importante é que você traga consigo. Isso é extraordinário, o próprio Jesus falando e dando o crédito a essa imagem. Então, ele diz que aonde ela estiver, ele se fará presente de forma especial. Então, por isso, nós estimulamos aqueles que estão nos assistindo agora a ter pelo menos um dos modelos desta imagem consigo, porque o Senhor garante neste sacramental que ele se faz presente através dela. O senhor já entrou nas promessas que Jesus faz a Santa Faustina, ou as promessas que Jesus pede que Santa Faustina seja a portadora ao mundo, as promessas que ele faz ao mundo. Detalhe as outras promessas, por favor. Então, ele garantiu que quem trouxer consigo esta imagem, quem rezar o terço da Divina Misericórdia, quem viver a espiritualidade da misericórdia, será defendido por ele nesta vida em todas as ocasiões, mas sobretudo na hora da morte. Não morrerá e não terá Jesus como juiz,
mas como Rei da Misericórdia. E isso, Ronaldo, eu tenho presenciado ao longo desses anos aqui no santuário e hoje mesmo estando no seminário, na formação dos sacerdotes, como que isso se concretiza na vida das pessoas. Por exemplo, quantos moribundos, quantas pessoas que passaram deste mundo para outra vida morreram durante o terço da misericórdia. Tive várias experiências de pessoas que estavam tendo dificuldades para morrer, absolvidas dos seus pecados, ungidas com um óleo santo, e durante o terço da misericórdia, do segundo para a terceira dezena, conseguia descansar em paz. Então Jesus garante isso concretamente, que a proteção e a graça dele se dará em todos os instantes da vida, mas sobretudo na hora da morte. Eu vou brincar aqui, mas é verdade também. A espiritualidade da misericórdia é para a gente viver bem, mas para morrer bem também. Isso, Ronaldo, muito bem. Principalmente isso, viver bem com a proteção de Jesus misericordioso e morrer melhor ainda, acolhido por ele na hora da nossa morte. Quais são as diversas formas de culto à misericórdia que existem a partir desta devoção? Tá, então nós temos a imagem, que está em primeiro lugar, o terço da Divina Misericórdia, a hora da misericórdia, às 3 horas da tarde, a hora que Jesus morreu por nós, a novena, que nós estamos agora preparando para a festa da misericórdia, que ele disse que inicia-se na Sexta-feira Santa, e no primeiro domingo depois da Páscoa é a outra forma de devoção, a festa da misericórdia. Esse é o grande presente, Ronaldo, que ele deixou para nós. A festa da misericórdia, como ele mesmo diz, 699 do diário, a festa brotou das entranhas do seu coração. Nós imaginamos as entranhas, o mais profundo. E ele diz que no dia da festa, a alma que se confessar e comungar tem o perdão de todas as penas e culpas dos seus pecados. O que significa isso? Que no dia da festa, aquele e aquela que confessar e comungar, zera diante dele todos os seus pecados. Então isso é algo extraordinário que ele traz para nós no dia da sua festa. Geralmente, por ser um domingo, o dia da festa, muita gente vai ter dificuldade, ou tem dificuldade, não é? Pode ser um pouco antes ou um pouco depois? Sem dúvida. Existe uma semana antes, que é a novena da misericórdia, pode se preparar, e existe, como no Natal e na Páscoa, a chamada oitava da Páscoa, tem a oitava da misericórdia. Que, aliás, eu vou aqui situar bem o nosso povo, nós estamos agora na oitava da festa da misericórdia, porque hoje é quinta-feira pós-festa da misericórdia. Isso, então ainda estamos em tempo. Sem dúvida. Então, 8 dias antes ou depois, nós estamos dentro das promessas feitas pelo Senhor. Bom, quero também saber do senhor aqui sobre a novena. A novena, ela deve ser feita exatamente começando no domingo, ou melhor, na Sexta-feira Santa. Isso, na Sexta-feira Santa, conforme o Senhor pediu. Então agora fica para o próximo ano para a gente não perder, né? Exatamente, isso aí. Na Sexta-feira Santa, terminando no primeiro domingo depois da Páscoa, que é o chamado Domingo da Divina Misericórdia. Nada impede da gente ao longo do ano fazer essa novena também? Nada impede. Inclusive aqui no santuário nós temos a novena perpétua. Termina uma e começa a outra. Mas de forma especial, esse é o tempo que o Senhor pediu a Santa Faustina. Bom, quanto à hora da misericórdia, 3 da manhã, 3 da tarde, pode ser também um outro horário além desses? Bom, esse é o horário, podemos dizer, oficial. Estamos dentro da misericórdia do Senhor em todos os horários, mas oficialmente às 15 horas ou às 3 da manhã, em outros países, né? É o horário em que o Senhor disse a Santa Faustina que nada negará a alma que pedir pela sua paixão. Ele disse que ao ouvir o relógio bater, dobrar o joelho e pedir pela paixão dele, não ficará sem ser atendido. Padre Ednilson, a gente tem agora muita história para abrir o livro, que é um livro enorme e lindo. Nós temos uma história para abrir este livro, que nós vamos continuar no próximo bloco, porque eu quero saber depois como foram aqueles anos em que Santa Faustina estava recebendo as revelações, a sua morte precoce, 33 anos somente, não é? E depois como se seguiu este tempo de divulgação daquelas mensagens e como ocorreu a explosão no mundo da divulgação dessas mensagens. Tudo isso, gente, fica para depois do intervalo, que a gente vai e volta já já.
Sequência do nosso programa Além da Notícia da noite de hoje, diretamente do Santuário Nacional da Divina Misericórdia, aqui em Curitiba. É um lugar bem particular e é um lugar marcante para toda a igreja no Brasil. Daqui parte para toda a nossa igreja, tudo que diz respeito à devoção à Divina Misericórdia. Esses produtos diversos que a gente tem, os santinhos, o Diário de Santa Faustina, as práticas que nós hoje vivemos da Divina Misericórdia, partiram daqui, de Curitiba, poucas décadas atrás. Mas uma história que agora merece ser muito bem contada detalhadamente. Santa Faustina morre com 33 anos de idade, na década de 30, e o que aconteceu logo após a morte dela, com aquelas revelações, com aqueles pedidos que Jesus havia feito, com aquela imagem ali que já havia sido feita pelo pintor também. O que aconteceu? Bem, Ronaldo, então quem já tinha o conhecimento passou a venerar ainda mais, inclusive o nosso querido São João Paulo II, ele era devoto da Divina Misericórdia quando seminarista. Ainda jovenzinho. Jovenzinho. E é importante dizer, naquelas décadas seguintes, 40, 50, 60, 70, não havia um reconhecimento ainda da igreja. Ainda não. Então, rezava-se, porém, de forma mais particular, privada, e por um período, como é também aquilo que é de Deus, passa pelo crivo da provação, do fogo. Então, por um período, logo após a morte de Santa Faustina, houve como que um esfriamento e foram proibidas as revelações por um tempo. Então, nesse período, foi o período que houve a purificação daquilo que Deus tinha revelado a ela. Porém, como os caminhos do Senhor são perfeitos, no ano de 1978, quando o Papa João Paulo II foi eleito Papa, imediatamente, na semana seguinte, tudo que estava nas gavetas do Vaticano, ele disse, vamos retirar tudo e levar adiante a devoção à Divina Misericórdia. Isto é, Faustina, uma contemporânea de João Paulo II, porque a diferença de idade entre os dois ali era pequenina, e conterrânea igualmente. Sim. Não é? Ele, sabendo já daquela prática vivida na Polônia, Sim. Ele então resolveu trazer aquilo novamente à igreja. Sim, porque ele conhecia e fazia experiência, rezava o terço da misericórdia, e ele como padre e bispo em Cracóvia, ele também tinha sua devoção particular à misericórdia. Então, para ele, com o poder das chaves como Papa, ele podia não só levar adiante, mas contagiar as pessoas da eficácia da devoção à Divina Misericórdia. João Paulo II nasce em 1920. Chegou a conhecer Faustina? Há relatos sobre isso? Olha, detalhes sobre o conhecimento dela eu não poderia lhe dar, mas eu creio que talvez as irmãs mais jovens dela, né, Ronaldo, porque eles eram quase da mesma idade, Sim. Mas há possibilidades. Possibilidade. Sim. Vamos lá. Antes de chegar aqui a João Paulo II, não houve um padre também alguém que foi um padre ou foi um leigo que durante a Segunda Guerra Mundial fez uma promessa para Jesus? Um padre. Ou fez um propósito com Jesus? Um padre mariano. Era um padre mariano da sua congregação? Mariano, da minha congregação. Como é que foi? Então, ele, naquele período de perseguição da Segunda Guerra Mundial, ele trazia um santinho de Jesus misericordioso com ele. Carregava aonde ele estava. E aí pediu a Jesus misericordioso que se ele conseguisse escapar da guerra, ele divulgaria, faria tudo o que pudesse ser necessário para que a devoção se espalhasse. E conseguiu. Chegou nos Estados Unidos e a partir daquele momento ele começou a divulgar os santinhos de Jesus misericordioso. Eu imagino que a reprodução era muito artesanal. Sim, muito artesanal, mas é interessante porque tem muitas pessoas que têm as primeiras estampas ainda no preto e branco, das primeiras mensagens e com o terço da Divina Misericórdia. Então, esse padre conseguiu a proteção dele, como Jesus disse, quem trouxer consigo esta imagem terá minha proteção, e ele foi um instrumento para que a devoção chegasse também aí nos Estados Unidos e dos Estados Unidos para o Brasil. Vamos voltar agora, João Paulo II, eleito Papa. Mas antes, não tem uma promessa quanto à Polônia, no Diário de Santa Faustina, que essa promessa
tudo indica, era a respeito de um pontífice? Com certeza, Ronaldo. 1732 do diário. O número do diário. Número do diário, Santa Faustina diz o seguinte: quando estava rezando pela Polônia, ouvi estas palavras. Jesus diz: amo a Polônia de maneira especial, e se ela for obediente à minha vontade, eu a elevarei em poder e santidade. Dela sairá a centelha que preparar um mundo para a minha vinda derradeira. Então, os estudiosos do diário concluem que esta centelha se refere ao nosso querido São João Paulo II. A partir dele, da sua aprovação como sucessor de Pedro na autoridade das chaves, o reconhecimento da santidade e da veracidade de tudo que Jesus revelou a Santa Faustina, sairia essa centelha que iria preparar o mundo para a segunda vinda de Jesus. Então, Ronaldo, veja que o contexto da devoção, da espiritualidade, da misericórdia, tem tudo a ver com a Sagrada Escritura. Porque Jesus diz a Santa Faustina: a devoção à minha misericórdia é a última tábua de salvação para a humanidade. Ou seja, não haverá outra, esta é a última. E aqui, esse trecho do diário, ele garante, né? A centelha que sairá da Polônia preparará a minha segunda vinda derradeira. João Paulo II conhecia esse diário como poucos. O senhor acaba de mencionar aí uma parte deste diário, no qual fala sobre a vinda derradeira. Jesus fala da vinda derradeira dele, portanto, um conteúdo escatológico que esse diário traz também. O quanto Jesus, de fato, está nos advertindo e está nos convidando a vivermos esse tempo como tempo de misericórdia. Sim, Ronaldo. Por isso, realmente, a espiritualidade da Divina Misericórdia, ela é avassaladora, como você falou, porque tem tudo a ver com a realidade que nós estamos vivendo hoje. Realidade de final dos tempos. E quando Jesus oferece essa última tábua de salvação, ela tem que ser aproveitada ao máximo. E ele diz a Santa Faustina, 1605 do diário, ele fala: você será minha secretária nesta vida e na outra. Ou seja, então ela continua secretariando, né? Eu fui buscar um dia a tradução, o significado da palavra secretário, secretária, e fiquei impressionado, porque secretária significa aquela que conhece os segredos, né? Então, quando nós nos dirigimos a um secretário, uma secretária, ela sabe o que ninguém sabe. E ele disse: você é a minha secretária. E como você falou, João Paulo II e ela sabiam muitas coisas que estão para acontecer. João Paulo II carregou muitos segredos. Sim, com certeza. Não é? E quando a gente toma conhecimento do conteúdo que traz este diário de Santa Faustina, e observamos mais uma vez esta parte que fala: é a minha última tábua de salvação, a divina misericórdia, e que é para preparar a sua vinda derradeira. Eu peço ao Senhor também que nos ajude a não entender isto como algo amedrontador, mas como algo cheio de esperança. E isso tem tudo a ver com a misericórdia, Ronaldo, justamente por quê? Porque a misericórdia é confiança, é tranquilidade, é tudo aquilo que nós precisamos para encarar os últimos tempos. Então, veja na sabedoria divina que Jesus deixa para o final a devoção, a espiritualidade e a divina misericórdia, porque ele sabe que é o que nós vamos precisar para esses tempos. Tanta batalha, tanta luta, tantas dificuldades, iminência até mesmo de uma outra guerra, tudo que nós estamos vivendo, isso remete a nós o quanto que a devoção à divina misericórdia é essencial para a nossa vivência de intimidade com Deus. Então, como ele disse para ela, você tem a missão de relembrar aquilo que existiu desde o início. Eu amo o ser humano. Então a tua missão será relembrar as pessoas que elas são amadas por mim e que só precisam confiar neste amor. Em 1993, João Paulo II beatifica Faustina. Já foi ali uma chancela para o conteúdo do seu diário e esta prática que já estava muito viva na igreja, a prática a piedade, a prática devocional da Divina Misericórdia.
Em 2000, João Paulo II surpreende o mundo quando a canoniza e ainda estabelece a festa da misericórdia, o domingo da misericórdia, um domingo depois da Páscoa. O quanto tudo isso potencializou mais ainda a mensagem da Divina Misericórdia. Bem, Ronaldo, eu particularmente digo que esse foi um dos momentos mais importantes para a virada do novo milênio. Veja que o milênio, a virada, entramos no segundo milênio do cristianismo com esta marca. Santa Faustina foi a primeira santa canonizada no novo milênio. É muito significativo. Era o ano santo, não é? Era o ano santo, 2000 anos de cristianismo, e o Pai nos presenteia com a misericórdia infinita através desta simples irmã, simples religiosa, e que só fez uma coisa, confiou, assim como Maria confiou no projeto de Deus, Faustina confiou na misericórdia divina. Tem até uma passagem interessante que ela diz para Jesus: por que o Senhor não me nega nenhuma graça? Jesus falou para ela: porque você confia tanto na minha misericórdia que você amarra minhas mãos. A tua confiança é tanta que eu não posso lhe negar nada. Eu creio que algo estrondoso, né? Às vezes a gente fala: poxa, eu rezo e parece que não recebo a graça. E aí nós temos uma mulher que diz: o Senhor não me nega nenhuma graça. E o segredo está aí, a confiança na misericórdia de Deus. A gente já falou aqui, João Paulo II era um homem de muitos segredos, um homem misterioso, mas aquele homem dos mistérios, misterioso, detentor dos mistérios de Deus. Não foi por acaso que ele canonizou Faustina, a primeira santa do novo milênio, e nem que instituiu esta festa, este domingo da misericórdia, festa da misericórdia. Eu falei o quanto tudo isso potencializou, não é? Sim. Mas o que isso mudou na igreja? Olha, a partir desse momento a igreja ganhou um rosto novo, podemos assim dizer. A misericórdia sempre existiu na igreja. 2000 anos de anúncio de Deus misericordioso. Mas a partir do ano 2000, é como que se a igreja vestisse esse rosto misericordioso do Pai, através da sua acolhida, da sua bondade. As pessoas começaram a se aproximar, porque a devoção da misericórdia tem essa característica. As pessoas se aproximam de um Deus que nunca se distanciou de nós, mas que até então era apresentado como alguém distante da nossa realidade. E a devoção à misericórdia potencializa essa proximidade maior do ser humano com o seu Criador. E por isso, quando você falou da instituição do Domingo da Misericórdia, eu, junto com o Padre André, no ano de 87, quando eu entrei no seminário e acompanhava o início do diário, no ano de 99, nós corremos pelo Brasil todo, mandando informações e pedindo para as pessoas devotas da misericórdia fazerem um abaixo-assinado para nós mandarmos para o Papa para instituir a festa da misericórdia um dia na igreja. E Deus é tão bom e misericordioso que Ele nos surpreendeu. No dia da canonização de Santa Faustina, no meio da homilia, o Papa João Paulo II diz: e a partir de hoje, este será o domingo da Divina Misericórdia. Foi uma explosão. Eu ia falar agora, o senhor lembra da explosão de alegria e de aplausos na Praça de São Pedro? Sim, sim, porque era como se o mundo todo aguardasse aquele momento. Eu estava lá presente. Você estava e eu presente? testemunhei aquilo tudo. Nossa, que maravilha, Ronaldo. E eu daqui rezando e pedindo muito a intercessão de Santa Faustina, que um dia essa igreja toda possa celebrar aquilo que ela já rezava, né? Senhor, apressa a festa da tua misericórdia. E aí João Paulo II nos surpreende com esse grande presente. Foi uma festa universal naquele dia para a igreja do mundo inteiro, mas com uma cara bem polonesa. A praça estava lotada de poloneses. Uma coisa estupenda. Eu imagino. Mas que bom saber que você estava lá naquele dia, né? Padre, mas vamos lá. E por que o segundo domingo da Páscoa? Então, na verdade, sempre trazia já o segundo domingo da Páscoa, quando, se você se recorda, é o domingo em que Tomé toca nas chagas de Jesus, né? E toda a liturgia da igreja, deste segundo domingo, nas entrelinhas, já celebra a misericórdia de Deus. Então, como Deus é onisciente, onipotente e onipresente, na sua onisciência, Ele já havia determinado, a igreja já celebrava antecipadamente
aquele que seria o dia em que seria instituída a festa da sua misericórdia. Então, por isso, ela está dentro do contexto da liturgia da igreja. Não é algo que ficaria melhor aqui, mais bonito aqui. Não. É a realização de um projeto de Deus que caminhou ao longo do tempo. Chamamos isso na teologia de economia da salvação. Deus que vai se revelando paulatinamente para que as pessoas possam compreender a grandeza do seu amor. Eu vou pedir ao senhor que nos conte aqui uma história que o senhor ia contar agora há pouco no nosso intervalo sobre o supermercado que o senhor visitou. Então esse supermercado foi muito interessante porque o casal que me convidou disse que realmente os mercados que estavam ao redor, todos já tinham sido assaltados. E aí eles pediram desesperadamente que fosse dar uma bênção e levasse uma imagem de Jesus misericordioso para pôr lá no supermercado. E eu cheguei, fizemos a bênção, coloquei lá numa das colunas a imagem de Jesus misericordioso. E na semana seguinte eles me ligaram e disseram: padre, nosso supermercado foi assaltado. Aí eu disse: mas como? Foi assaltado? Aí eles disseram: mas fique tranquilo, padre, aconteceu uma coisa extraordinária. Entraram 3 ladrões no supermercado, um foi lá no cofre, e outro subiu na casa, e o outro ficou com a esposa ali no caixa. E esse que ficou com ela, quando já tinha pego alguma coisa ali, quando ele olha para aquela pilastra, para aquela coluna, ele diz para ela, ele abaixa a cabeça e diz: e arranque aquela imagem dali, porque dela está saindo um raio que está me cegando, não estou conseguindo ver você. Aí a mulher disse: não, esse supermercado pertence a Jesus misericordioso. Esse supermercado é dele. E aí nesse momento ele gritou para os outros 2, vamos. E não conseguiram levar 1 centavo sequer. Então, foi a prova de que Jesus realmente honra aquilo que ele fala. Quem trouxer consigo essa imagem terá minha proteção nesta vida e na hora da morte. Vive bem e, como você disse, morre bem também, mas na hora certa de morrer. Vamos aproveitar agora e pedir às pessoas que estão nos acompanhando, comerciantes, sejam viajantes, empresários dos diversos ramos, pais de família, seja você quem for, não abra mão de ter essa estampa, este quadro, a presença de Jesus misericordioso na sua casa, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente comercial, no seu carro, seja onde for, né, padre? Sem dúvida, Ronaldo, porque é um presente que está ao nosso alcance. E é importante distinguir, não é superstição. Não, porque foi pensada pelo próprio Senhor em tudo aquilo que está na imagem, como eu disse a você antes, tudo que está ali foi planejado por ele com muito carinho. E aí tem a frase, né? Quem trouxer consigo terá a minha proteção. Então, por que não fazer uso dela, né? Eu quero aproveitar que o senhor já trouxe para nós aqui esse relato belíssimo. Eu vou pedir a Liana Nunes, nossa repórter, que também está conosco aqui em Curitiba nestes dias, para nos trazer outros relatos de pessoas que vieram aqui a este santuário nacional e que aqui viveram a experiência com a misericórdia de Jesus, e são casos também estrondosos. Acompanhe aí. Por aqui, muitos devotos confiam a divina misericórdia às suas vidas e o milagre acontece, como é o caso da história de fé vivida pelo Mário e pela Mara. Senhor. Eles casaram em 2009 e por 3 anos tentaram uma gravidez. Sem êxito, fizeram os tratamentos necessários, mas o médico que os acompanhava chegou a desacreditar na possibilidade de uma gestação para a família. O sentimento não teve como ser outro. Foi de tristeza, né? Tristeza porque nós queríamos muito naquele momento ter filho. Para aceitar esse processo não foi fácil. Mesmo assim, a Mara não desistiu do desejo de ser mãe e, juntamente com o esposo, rezou a novena da Divina Misericórdia. A partir da fé e da oração, o sonho do casal foi concretizado no coração de Deus. A linda Isabelle foi gerada, nasceu saudável e se tornou o milagre de Jesus misericordioso na vida dessa família. Foi, assim, a coisa mais linda da nossa vida que aconteceu. Foi
a gente ter conseguido engravidar, porque o desejo era imenso de ter o nosso, né, bebê, que agora a gente chama, né, a nossa bonequinha. Neste local sagrado também conhecemos o testemunho da Edirley, carinhosamente chamada de Kika. Por 22 anos, ela sofreu com a doença de Crohn, uma inflamação intestinal que avançou para um câncer de intestino. Foi um tempo que eu estava no colo de Jesus e de Maria, que eu sempre estive, né? Foi muita dor, muito sofrimento e muito crescimento na fé. Ela passou por 37 cirurgias e teve 9 tumores no reto. No dia 25 de março de 2019, entrou em coma. Foi internada em uma unidade de terapia intensiva e chegou a ter 1% de chance de vida. Eu tinha certeza que eu não ia aguentar. Eu e minha família, a gente já sabia que a situação estava muito difícil, não ia ter volta. Ainda no hospital, a mulher de fé recebeu a visita de 3 religiosas da Congregação das Irmãs de Jesus Misericordioso e ganhou de uma delas um presente especial. E a irmã Guadalupe entrou com a imagem de Jesus, mostrou para mim, ela disse assim, esse daqui vai te dar a força que você precisa. E colou na parede, bem em frente à minha cama, assim, onde eu ficava. E daquele dia em diante, eu senti que eu não estava sozinha mais. Eu senti um abraço, eu sentia que tinha um calor dentro daquele quarto diferente. Logo ali, já uma semana, já veio o aviso dos médicos que iam me tirar os aparelhos devagarinho, porque meu corpo já estava reagindo e iam me dar alta. Hoje, a Edirley proclama a misericórdia do Senhor em sua vida a partir da cura da doença. Há uns 8 meses eu fiz o exame agora, né, um exame recente, para constatar como estava a minha situação após essa última cirurgia, da retirada total do intestino, do reto, do osso da coluna, onde que estava todo o tumor e a doença agressiva. E eles falaram que estou totalmente curado. Acreditem no Deus do impossível, tenham confiança que nada é por acaso na vida da gente. Os testemunhos de fé, de cura e de vida revelam a grandeza e o esplendor da misericórdia de Deus para com a humanidade, presente em todos os momentos das nossas vidas. Por isso, vale a pena sempre repetir em nosso coração a certeza de que Jesus, eu confio em vós. Padre, quando a gente escuta esses relatos, uma pessoa que conviveu 22 anos com câncer, um casal que não conseguia engravidar, mas sobretudo os detalhes de como viveram e enfrentaram tudo isso e como a misericórdia os alcançou, eu imagino quanta gente que agora nos assistindo diz assim, eu quero ter essa intimidade com a misericórdia, e eu digo a outros também, podendo, se esforce, venha a este santuário para aqui você também viver essa experiência aqui no santuário. Por que aqui é um lugar especial? Veja, eu creio que ao longo da Sagrada Escritura, Deus sempre se fez presente, mesmo lá no deserto com o povo, Ele sempre armava a sua tenda, seja com Moisés, como Abraão. Esse sempre foi um sinal de Deus. E a presença dele através de um templo se faz também necessário para provar visivelmente que Ele está conosco. E quando esse local foi escolhido por Deus para ser a sede de onde brotaria a misericórdia para todo o nosso país, Ele pensou com muito carinho e condensou, podemos assim dizer aqui, todas as suas graças. É isso que você falou, quando a gente chega aqui, nós sentimos, assim como em outros santuários, o Santuário Nacional, que nós também conhecemos, dedicado à mãe, mas aqui a misericórdia se experimenta de forma interior, porque o meu encontro pessoal com Deus, saber que aqui eu posso viver através do sacramento da penitência, através do meu arrependimento, através do meu terço rezado com devoção, essa misericórdia sai aqui do conteúdo do diário e passa para a minha vida pessoal. Então, Ronaldo, a devoção à Divina Misericórdia é a mais simples que existe. Só exige uma coisa, confiança na misericórdia de Deus. Ele diz para ela que não existe pecado que Ele não possa perdoar.
E é estrondoso quando nós ouvimos ele dizer: quanto maior o pecador, mais direito ele tem à minha misericórdia. Então, quando eu tomo isso para a minha vida e me abandono, não tem como ser uma criatura igual eu era antes de passar por esse local. A espiritualidade da Divina Misericórdia é o tema do nosso programa de hoje. Agora vem o intervalo. Já na sequência, a gente volta com mais preciosidades sobre essa espiritualidade, conversando aqui com o Padre Ednilson, diretamente do Santuário Nacional da Divina Misericórdia, em Curitiba. Intervalo e voltamos já. Uma noite especial que a gente está vivendo hoje aqui no Além da Notícia. Estamos em Curitiba, no Santuário Nacional da Divina Misericórdia, e conversando com o Padre Ednilson, reitor por 13 anos aqui neste santuário, agora é reitor do Seminário dos Padres Marianos. A gente está mergulhando cada vez mais nessa espiritualidade da misericórdia que, em menos de 100 anos, ela explodiu, tomou conta da igreja e da vida de todos nós católicos. Ela preencheu um lugar que o terço preenche há milênios, um lugar que as novenas preenchem há milênios, e talvez já até gente que hoje é mais familiarizado com a prática da devoção à Divina Misericórdia do que com essas outras práticas milenares, não é, Padre? Sem dúvida, Ronaldo. E eu posso dizer aí, nos últimos 50 anos, a partir de 1950, nós vemos essa explosão da Divina Misericórdia que trouxe esse rosto novo para a igreja. Até como você falou, o terço de Nossa Senhora, as devoções, as novenas que sempre existiram, a Divina Misericórdia conseguiu entrar junto. E aqueles que deixaram de praticar as outras formas de devoção continuam com a misericórdia divina. Isso é maravilhoso. Há uma certeza nisso. É realmente vontade de Jesus. Sem dúvida nenhuma. Até mesmo quando nós temos o terço, que não demora mais do que de 5 a 10 minutos para rezar, é a realidade do tempo atual, não é? Hoje as pessoas também têm dificuldade de algo que exija mais tempo. Então o terço da misericórdia bem rezado, em 10 minutos, profundamente recolhido, você consegue rezá-lo. E ele cabe no cotidiano de todas as pessoas, sem dúvida, em quaisquer momentos que sejam, numa lida diária de casa, num velório, num Sim. ambiente hospitalar, num ambiente de trabalho, em qualquer lugar. O senhor visita esses lugares todos, Sim, não é? sem dúvida. Seja para agradecer as graças recebidas, seja para pedir a intercessão para aquilo que nós estamos necessitando, seja para os doentes, como você falou, nos hospitais, seja no velório, seja naqueles momentos mais profundos e simples da nossa vida, e também no corriqueiro da nossa vida cotidiana, a devoção, o terço da Divina Misericórdia cabe perfeitamente. Como é que o senhor diria o efeito da prática devocional da Divina Misericórdia? Ela é consoladora? Ela é esperançosa, fonte de esperança? Ela é fonte de força para que as pessoas suportem as durezas da vida? Como o senhor diria? Veja, isso quando você fala agora, eu lembrei dos louvores da Divina Misericórdia que nós rezamos depois do terço, Ronaldo. E são várias invocações que Santa Faustina escreveu acerca da misericórdia. E isso que você mencionou me fez recordar isso, né? Quando ela diz: misericórdia divina que desperta confiança onde não há esperança, eu confio em vós, misericórdia divina. E ela vai elencando uma série de dificuldades que nós, seres humanos, vivemos, e que nessa hora só a misericórdia de Deus vai fazer a grande diferença. Por exemplo, a questão da paz. É muito claro quando Jesus diz a Santa Faustina, no número 300 do diário: a humanidade não encontrará paz enquanto não se voltar com confiança à minha misericórdia. Então, um contexto mais abrangente a nível de humanidade, como também o mais restrito, familiar, a misericórdia divina se faz necessária, e a presença de Jesus misericordioso faz toda a diferença. Também é verdade, Padre, que aquele católico que é devoto da Divina Misericórdia, que é encontrado pela Divina Misericórdia, ou que a busca, ele não se contenta mais com uma vida comum e mergulha em águas mais profundas na vida de fé? Sem dúvida, Ronaldo. As pessoas que foram marcadas pela misericórdia, elas não querem mais viver do mesmo jeito que viviam antes. Pelo contrário, elas encontraram um sentido para a sua vida. Isso eu posso dizer como sacerdote
no confessionário, por exemplo, que é um dos momentos mais profundos do encontro da alma com Deus. É muito lindo, como padre, participar, ser instrumento e assistir este acordo, esta, podemos dizer, reconciliação entre a criatura e o Criador. E, por excelência, no sacramento da misericórdia, as pessoas que foram perdoadas e experimentam essa misericórdia, elas querem ser diferentes e se tornam diferentes. Porque quando alguém experimenta a misericórdia na sua própria pele, ele também tem necessidade de ser instrumento para que outras pessoas conheçam o coração misericordioso de Deus. Jesus reforça nas mensagens da Santa Faustina as obras de misericórdia corporais e espirituais? Isso. A prática delas? Sem dúvida, sem dúvida. Tanto é que, por exemplo, na imagem, isso também é contemplado. Nós vemos na imagem os raios brancos e vermelhos. Então, Jesus também nos sinaliza esses dois aspectos da devoção à Divina Misericórdia. Obras, podemos assim dizer, os raios vermelhos simbolizam a vida, o cotidiano, o gastar-se em prol do próximo, o derramar o sangue pelo próximo, e os raios brancos, o lado da espiritualidade. Então, obras de misericórdia espirituais e corporais. Os 742 do diário, Jesus diz exatamente isso para ela. Eu quero que você se distinga nesses dois aspectos, pela confiança em mim, a espiritualidade, e pela caridade para com o próximo, através da sua palavra direta, através da sua oração por essa pessoa que precisa da minha ajuda e, acima de tudo, um reflexo da minha misericórdia. Eu quero que as pessoas te vejam como o meu rosto misericordioso. Então você veja que a devoção à Divina Misericórdia não é algo só entre mim e Deus, mas eu tenho que terminar no próximo. Jesus diz, tudo que fizerdes a um desses pequeninos, é a mim que você está fazendo. Então a forma de concretizar a misericórdia experimentada na minha alma é eu poder me derramar na vida do meu irmão e da minha irmã. O que Jesus diz a Santa Faustina quanto aos divulgadores da Divina Misericórdia? Porque eu conheço uma infinitude de pessoas que divulgam de todas as formas a devoção à Divina Misericórdia, convidam outros em lugares diversos para rezar o terço, reproduzem os santinhos, compram os santinhos e distribuem aqueles santinhos, põem em ambientes os mais diversos ali. Quando a gente chega, a gente se depara com santinhos da Divina Misericórdia. Esses são os divulgadores, não é? Isso, Ronaldo. É o 7º dia da novena. Jesus pensou com muito carinho nessas almas, ele dedicou o 7º dia da novena para as almas que veneram e que divulgam a sua misericórdia. A estas, ele concede todas as graças necessárias, como nós falamos aqui, tanto nesta vida e principalmente na hora da morte. Mas os divulgadores são muito queridos ao coração do Senhor, porque é a forma que ele tem de perpetuar essa misericórdia derramada no coração, desde o início, depois através de Santa Faustina e hoje através de nós. Como você falou, é muito comum, até aqui em Curitiba, quando a gente vem para cá do centro até o Santuário da Misericórdia, que dá uns 20 minutos, da saída do centro, nos postes, existem quadros de Jesus misericordioso indicando até o santuário. Então, se alguém não consegue ler as placas, até quem não tem estudos vai identificar nos postes de luz a imagem de Jesus misericordioso. Você sabe que em Brasília tem um bairro nobre que eu costumo passar por lá e vejo banners gigantescos nos quintais de residências com a misericórdia, tanto da Divina Misericórdia quanto de Nossa Senhora. Sim. Então é uma coisa muito comum se encontrar também em algumas cidades brasileiras aqueles quadros gigantescos, tamanhos de banners. Sim, né? sim. Então, Outdoors, quase outdoor, não chega a ser tão grande. Isso, mas isso significa que as pessoas estão acreditando naquilo que Jesus falou, no valor da imagem, né? Então isso é muito importante, Ronaldo. A certeza... E aliás, façam mais, não é?
Façam mais Sim, isso. sim, façam né? mais isso. Donos de casa que têm quintais, façam mais isso. Com certeza. As frentes de casas, é possível fazer isso, façam mais isso. Isso. A gente via antigamente essa prática, toda casa do interior tinha ali uma imagem de Nossa Senhora, um quadro de Nossa Senhora. Faça o mesmo com a Divina Com a Misericórdia. Divina Misericórdia. Você não estará só desfrutando dessa graça, mas estará sendo o canal para que outros experimentem a misericórdia do Senhor também. Por falar em divulgadores, aqui este santuário é marcado por um grande divulgador. E aliás, eu diria que a devoção em nosso Brasil, nós conhecemos a Divina Misericórdia no Brasil e em grande parte a ele, Padre André, Isso. que está sepultado aqui. Ele está sepultado aqui. Um homem que foi conquistado pela misericórdia. Eu entrei na congregação, estou com os padres marianos desde 1980 e no ano de 83 eu tive o privilégio de conhecer o Padre André logo após a sua, podemos assim dizer, a sua conversão à Divina Misericórdia. Foi uma transformação na sua vida. E ele mesmo dizia, eu sou um padre antes do encontro com a Divina Misericórdia e um outro sacerdote após esse encontro. E ele gastou a vida dele viajando por várias regiões do Brasil, anunciando a Divina Misericórdia. E como eu disse, tive o privilégio de ajudá-lo no início, como seminarista na confecção dos diários, incansável, dormia média de 4 ou 5 horas por dia, mas na Semana da Misericórdia, às vezes acabava virando à noite para mandar os diários, os livros, para todos os devotos a nível de Brasil. Ele mesmo fazia questão de empacotar, ele consumiu a vida dele pela Divina Misericórdia. Então não tenho dúvida nenhuma que o Padre André está hoje contemplando o rosto misericordioso de Deus e feliz por ver que aquilo que ele fez está sendo levado adiante também. Certamente, a devoção à Divina Misericórdia no Brasil só é tão forte e existe assim por causa dele. Sem dúvida nenhuma. Não é? Sem dúvida nenhuma. Agora uma outra pergunta ainda. Além do Padre André, aqui no Brasil também uma congregação feminina veio para cá para ajudar vocês, padres marianos, nesta propagação da Divina Misericórdia. São as Irmãs de Jesus Misericordioso? E isso, o grande presente de Deus também para a igreja e também para nós, padres marianos, e sobretudo aqui no Santuário da Divina Misericórdia. As irmãs vêm somar e tornar essa misericórdia mais bela no seu rosto feminino, pela alegria, pela dedicação, pelo zelo, acolhimento que as irmãs demonstram aqui no santuário. E saber que é um fruto que brotou daquele que foi escolhido por Deus como diretor espiritual e confessor de Santa Faustina, o bem-aventurado Padre Miguel Sopótico, congregação fundada por ele e que hoje está dando frutos. São muitas vocações no Brasil, as irmãs também estão fazendo um ótimo trabalho, então é para nós alegria. O senhor sabe que eu conheci as irmãs aqui em Curitiba, não é? Sim. E na hora que eu conheci aquelas irmãs e observei, fomos até a casa delas, eu fiquei pensando o seguinte, é impossível que uma jovenzinha que conheça essas irmãs não queira pertencer à congregação delas, porque elas são contagiantes. Exatamente. Eu falei, meu Deus do céu, aquelas menininhas ali que estão procurando um discernimento, e se não estiverem procurando discernimento, se se encontrarem com essas irmãs, vão se apaixonar pelo carisma delas. Com certeza, com certeza. Eu confirmo isso que você falou, e é uma marca delas, né? Então, é uma forma também que Jesus continua se manifestando através daquelas que ele escolheu para cumprir também aquilo que Santa Faustina deixou através do seu diretor espiritual. A nossa equipe de reportagem fez uma gravação com elas. Vamos acompanhar? Vamos acompanhar, Ronaldo, com alegria. Santa Faustina pertencia à congregação das Irmãs Mãe de Misericórdia e permaneceu nela até sua morte. Mas o último pedido de Jesus misericordioso, feito antes do seu falecimento, fez surgir em 1947, na Polônia, a Congregação das Irmãs de Jesus Misericordioso, já no final da Segunda Guerra Mundial, e com a orientação do Padre Miguel Sopótico, diretor espiritual de Irmã Faustina. A história de nossa congregação é a história da igreja também, é a história de cada um de nós. E assim como cada história tem a sua peripécia, e assim também a nossa congregação surgiu em um momento de grande dor, pois ela surgiu no momento da Segunda Guerra Mundial,
foi fundada pelo bem-aventurado Padre Miguel Sopocko, que é o realizador das obras da Divina Misericórdia, que Jesus mesmo pediu a Santa Faustina em seu diário. Meu Jesus, se eu tenho culpa, dai-me a graça de reparar o erro. A congregação, que tem como missão proclamar, louvar e pedir a misericórdia de Deus ao mundo, atualmente está presente em 11 países, com uma casa no Brasil, localizada em Curitiba, no Paraná. O intuito não é ter um monte, não é ter milhares, não é ter milhões. Santa Faustina disse que nós seríamos essa pequena colmeia. A questão não é o tamanho da colmeia. A questão é o trabalho das abelhas. Então, acredito que o trabalho apostólico vem de muitas vezes nós trabalharmos em silêncio, em pequenas obras, em uma pequena, até mesmo as nossas irmãs que trabalham no Canadá com os índios na aldeia. É algo singelo. Que extraordinário conhecer essas irmãs. Elas são realmente, então, fruto do apostolado do Padre Miguel Sopocko, que foi o diretor espiritual de Santa Faustina. Isso, foi ele que escutou e dirigiu a alma dela, né? Então, dentre tantos diretores espirituais, confessores que ela procurou, ele foi o escolhido por Deus para poder entendê-la. Porque eu posso compreender um pouquinho, Ronaldo, quanto que foi exigente, porque você imagina toda a grandeza dos mistérios revelados a ela acerca da misericórdia. O diretor espiritual precisava ter uma luz especial de Deus para poder dirigir a alma dela. E o Padre Miguel Sopocko, uma das suas características muito fortes é a sensibilidade à ação do Espírito Santo. Eu tenho agora tido contato com os livros que inclusive as irmãs de Jesus Misericordioso têm traduzido aqui através da nossa editora também, o quanto que ele aprofundou a mensagem da misericórdia a partir da Sagrada Escritura. Então nós tivemos o nosso último congresso agora foi sobre o livro dele. É algo extraordinário, a misericórdia na Sagrada Escritura. Ele ajuda a reler a palavra de Deus à luz da misericórdia. É tão bom quando nós temos algo que norteia a leitura da palavra de Deus porque fica mais compreensível. Então, e ele conseguiu de forma muito clara. E eu imagino a delícia que não é ler um livro desse homem, espetacular, que foi o diretor espiritual de Santa Faustina e que depois, certamente, ele também foi contagiado com aquela mensagem. Sim, com certeza. Foi o primeiro que ouviu dela, que ouvia tudo dela. Isso, era ele que dizia, vai, ou ele que dizia, espera. Foi aquele que guiou realmente Santa Faustina de forma tranquila, serena, para que mantivesse a sua fidelidade ao Senhor e, ao mesmo tempo, conseguisse administrar tudo isso no seu coração, que eu imagino que não tenha sido fácil. Reta final dessa nossa entrevista de hoje aqui, Padre, eu não queria nem que terminasse, vou ter que elencar agora aqui uma prioridade para algumas perguntas. Misericórdia e confissão. Nós temos um mundo hoje muito carente de mergulhar na misericórdia de Deus, mas sem confissão é difícil. Sim, Ronaldo, você tocou num assunto muito importante. Eu digo mundo católico, viu, gente? Quem não é católico, seja até contagiado com agora esta espiritualidade e o que você vai ouvir. Então, numa passagem do diário, Jesus fala para Santa Faustina que quando a alma se apresenta no confessionário com todos os seus pecados, é como um cadáver em decomposição. A partir do momento em que esta pessoa se abre, reconhece os seus pecados, recebe o perdão e a absolvição, houve ali dentro do seu coração a ressurreição para uma nova vida. Então entra como um cadáver em decomposição e sai ressuscitado pela graça do sacramento. Então ele disse que a confissão é chamado por Jesus de tribunal da misericórdia. Geralmente a palavra tribunal nos assusta, né? Que nós vamos ser julgados, o juiz está ali. Mas ele diz, no tribunal da misericórdia eu te espero para lhe devolver o abraço do Pai que acolhe o filho pródigo do Evangelho de São Lucas, né? Então, hoje mais do que nunca, é importante que resgatemos o valor do sacramento da penitência e perdermos a noção de um lugar onde eu vou
ter que me encontrar com Deus castigador, com Deus que vai me punir. Não, eu vou lá buscar o abraço de alguém que me acolhe quando eu me arrependo dos meus pecados. Vou fazer perguntas bem rápidas para o senhor aqui. Vocês são padres marianos? Sim. A congregação de vocês foi fundada há cerca de 400 anos? Isso. O fundador foi quem? Padre Stanislau Papczynski. O que aconteceu com vocês aqui no Brasil, no mundo, Polônia, no mundo, a partir dessa devoção da misericórdia? Foi uma transformação da água para o vinho, né? Porque a partir do momento em que a Divina Misericórdia também passou a fazer parte daquilo que nós... o carisma da nossa congregação é a difusão da devoção da Imaculada Conceição da Virgem Maria, rezar pelas almas do purgatório e servir a igreja onde precisar. Porém, a Divina Misericórdia entra nesses três aspectos do nosso carisma. Em que década, mais ou menos? A partir do 1950, a partir desse momento que as irmãs confiam para nós o Diário de Santa Faustina, e nós começamos a respirar esse ar da misericórdia através da nossa congregação. O carisma de vocês muda, não perde a essência, todavia ganha uma nova forma. Isso, o carisma continua sendo os três, esses que eu mencionei, porém a misericórdia reveste, ela vem e torna-se também parte integrante daquilo que sempre foi a nossa característica, levar a mensagem da Mãe Imaculada, sem pecado, aquela que experimentou a misericórdia na sua própria vida, rezar pelas almas do purgatório, que é um ato de misericórdia, faz parte das obras de misericórdia espirituais, e ajudar a igreja aonde ela precisa. Esse é o gesto maior de misericórdia que nós podemos fazer. E agora, onde vocês estão, em todos os lugares do mundo, vocês estão revestidos com este carisma da misericórdia. Isso, a misericórdia nos acompanha não só aqui no Brasil, na congregação toda. Inclusive, nós temos santuários da misericórdia em outros países, na África, temos também a devoção da Divina Misericórdia nas Filipinas. Lá é interessante porque 95% da população é católica. Inclusive nos ônibus, quando a gente vê nos ônibus tem ali os anúncios, lá às 3 horas da tarde está escrito: Jesus, eu confio em vós. Os ônibus param e eles rezam o terço da misericórdia. Meu Deus. Filipinas, gente, que promoveu a maior jornada mundial da juventude da história, com 4,5 milhões de jovens. Realmente é um país encantador, é de uma fé católica exuberante. Sim, sem dúvida. Para concluir, eu perguntei tudo isso sobre a congregação do senhor, para também me reportar aqui agora aos sacerdotes, porque Santa Faustina recebe mensagens de Jesus quanto à vida sacerdotal, não é? Sim. Uma mensagem aos sacerdotes, não é? 1521 do diário, Jesus diz que ao sacerdote é confiado a missão de propagar e levar essa misericórdia não só através do perdão, mas pede que os sacerdotes anunciem a sua misericórdia. Ele diz: eu vou ungir as palavras dos meus sacerdotes que pregarem sobre a minha misericórdia. Isso sobretudo no dia da festa. Mas o sacerdote é o segundo dia da novena da misericórdia, junto com os religiosos e religiosas. Ele nos chama de canais pelos quais chega ao coração da humanidade a sua misericórdia. Então nós podemos nos considerar um canal, um instrumento aonde a misericórdia de Deus vai poder chegar nos lugares mais distantes da face da terra. Padre, para concluir já agora o nosso programa, e as famílias, a misericórdia, Jesus teria se reportado às famílias, às crianças, aos jovens nesse diário de Santa Faustina, nas mensagens que ele delegou a Santa Faustina? Sim, Ronaldo, todos estão contemplados. Inclusive na festa da misericórdia, um dos atos é quando a família, juntamente o marido, a esposa e os filhos, diante do quadro de Jesus misericordioso, fazem a consagração da família à Divina Misericórdia. Então isso é a parte integrante da celebração da festa da misericórdia. Jesus que abençoa todas as famílias para que através da misericórdia a família experimente esse que é o seu maior atributo. Então jovens, idosos, ninguém escapa do abraço misericordioso do Pai.
Nesse programa de hoje que a gente vai encerrando agora, eu vou pedir à nossa equipe que agora mostre imagens desse santuário, seja dia, seja noite, aqui quando frequentado em suas festas, em suas celebrações, que são aqui diárias ou que são semanais, e na grande festa também anual. E enquanto isso eu peço ao Senhor que nos deixe agora aquela mensagem final e aquela bênção às pessoas que estão nos acompanhando agora, sobretudo um grande louvor a Deus por essa devoção que ela chegou e entrou em nossas vidas. Sim, Ronaldo. Então, primeiramente, quero agradecer a você, na tua pessoa, toda a equipe que está aqui conosco no santuário, a Canção Nova, por ser instrumento para poder chegar no coração de tantas pessoas no dia de hoje. Sem dúvida nenhuma, vocês, consagrados e consagradas da Canção Nova, vivem, respiram também a espiritualidade da misericórdia. Então, eu creio que vocês contagiam também pelo testemunho daquilo que vocês desfrutam, assim como nós, padres marianos. Então eu quero deixar como mensagem a todos aqueles que nos acompanham e vão nos acompanhar ainda daqui para frente, a certeza de quanto nós somos amados por Deus. Esse é o maior desejo de Jesus, que nós nos convençamos de quanto Ele nos ama. Eu não tenho valor por aquilo que eu faço, por aquilo que eu tenho, por aquilo que pensam ou deixam de pensar de mim. A única coisa que eu nunca posso me esquecer é de que Deus me ama. Essa é a frase que Jesus ouviu no Jordão. Eis o meu filho muito amado, no qual eu coloquei toda a minha alegria. Então a mensagem da misericórdia é para nos relembrar que nós somos imagem e semelhança da Trindade Santa. É deste seio que brotou a misericórdia divina. Então que essa bênção se estenda agora a você, a toda a sua família, a seus empreendimentos, enfim, para o nosso país e para o nosso mundo. Quando nós rezamos o terço, nós pedimos: tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Então que essa bênção também possa alcançar os lugares que mais sofrem agora, nesse momento, com a ausência da misericórdia divina, que eles possam abrir-se para receber também o abraço misericordioso do Pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe da Divina Misericórdia, de Santa Faustina, apóstola e secretária da Misericórdia, de seu diretor espiritual, confessor, o bem-aventurado Padre Miguel Sopótico, e de São João Paulo II, também o Papa da Misericórdia, abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Padre Ednilson. Obrigado a todos os padres aqui da congregação dos Padres Marianos, deste Santuário Nacional, que nos acolheram nesses dias aqui. Obrigado ao Paulinho, ao irmão Tiago, que tão bem nos trataram nesses dias também. Foi uma imensa alegria poder estar aqui, conviver, conhecer vocês e também sentir um pouquinho da graça de estar neste santuário. Até breve, se Deus quiser, não é? Se Deus quiser, Ronaldo. Muito obrigado. Deus abençoe. E a você que nos acompanhou até agora, o nosso muito obrigado. Um prazer enorme ter você aqui na companhia, no nosso Além da Notícia. Tenho certeza que esses 2 últimos programas trouxeram um enorme bem para a nossa fé. Dá para a gente crescer mais ainda e nos aproximarmos daquilo que Deus espera de nós. Grande abraço a todos. Até semana que vem em mais um Além da Notícia aqui na Canção Nova. Boa noite.